Parev, meu nome é Marcelo e esse é o Estação Armênia Explica. E no vídeo de hoje a gente vai concluir a história de Nagorno-Karabakh, dessa vez falando sobre a República de Artsakh. Lembrando que esse é um especial de 3 vídeos sobre a história do país. No primeiro Explica a gente falou sobre a origem e história da região, vou aproveitar para reforçar de novo que é o vídeo mais importante dos 3. E no segundo vídeo a gente contou a história da Guerra de Karabakh e como que a gente chegou nos limites de território que a gente tem até hoje, em que ainda pequenas partes de Artsakh estão sob o comando do Azerbaijão. A gente parou em 5 de maio de 1994 com a assinatura do cessar-fogo do Acordo de Bishkek. Mesmo assim, ele nunca foi de fato respeitado. Violações de cessar-fogo acontecem quase que diariamente desde 1994 até o momento que você está assistindo esse vídeo agora. São cerca de 200 violações por semana e por violações entende-se basicamente tiros tentando acertar o inimigo à distância. Na média são mais de 2.000 tiros por semana. Essas violações não deixam o clima na região esfriar e criam um clima de guerra iminente entre os lados. E às vezes a situação na fronteira escala. Um dos primeiros resultados dessa tensão na fronteira foram os conflitos de Mardakert em 2008. A Armênia passava por uma série de protestos contra eleições presidenciais e o Azerbaijão aproveitou para fazer um ataque no vilarejo de Elevonar. Também em 2010 a região sofreu uma nova onda de ataques. Em 2014 os enfrentamentos voltaram a aumentar com algumas tentativas de invasão de território, e no mesmo ano um helicóptero de Artsakh foi derrubado no distrito de Agdam. Mas foi em 2016 que as tensões transbordaram. A Guerra dos 4 Dias, ou Guerra de Abril, aconteceu entre a noite do dia 1º e dia 5 de abril. O Azerbaijão bombardeou a fronteira e avançou com drones e helicópteros nas frentes sul, sudeste e noroeste de Karabakh. Com a ofensiva, os azerbaijanos conseguiram avançar territórios na fronteira, que foram quase todos posteriormente reconquistados pelas tropas de Artsakh. E as agressões não se limitam à fronteira de Artsakh. Em 19 de fevereiro de 2004, durante um treinamento de um programa de paz na OTAN na Hungria, que reunia soldados de vários países, o azerbaijano Ramil Safarov matou a machadadas o soldado armênio Gurgen Margarian enquanto esse dormia. Safarov foi condenado à prisão perpétua e ficou preso na Hungria até 2012, quando foi extraditado para o seu país de origem. Ao chegar no Azerbaijão, não só recebeu o perdão do presidente Aliyev, como foi recebido com desfile em carro aberto nas ruas de Baku, além de receber condecoração de herói e ser promovido ao cargo de major. E há pouco tempo, no dia 12 de julho de 2020, o Azerbaijão fez mais uma tentativa de conquistar posição na fronteira, mas dessa vez diretamente na Armênia. O ataque foi na região de Tavush, província norte da Armênia. O exército armênio conseguiu defender a posição, apesar de casas de civis e até uma fábrica de máscaras terem sido atingidas por bombas azerbaijanas em plena pandemia. E como a gente falou no começo desse vídeo, esse episódio foi gravado antes do reinício da guerra, que aconteceu entre o final de setembro e começo de novembro de 2020, e que mudou bastante o território da região, foi o maior confronto desde 1994, e os desdobramentos desse reinício da guerra ainda estão acontecendo, enquanto a gente está postando esse vídeo aqui. Então a gente vai sim dedicar um Explica para falar sobre esse reinício da guerra, mas ele vai ficar para o futuro. O grupo que atualmente mediu os esforços para a resolução na região é o OSCE Minsk, que tem esse nome porque deveria ter surgido em uma conferência de Minsk que nunca aconteceu. O grupo de Minsk é composto dos 3 envolvidos, Artsakh, Azerbaijão e Armênia, além de França, Rússia e Estados Unidos como mediadores. Uma das mais marcantes conferências do grupo foi a da cúpula da OTAN em Lisboa, em 1996, que assim como todos os encontros até agora, não resultou em um acordo. Diversos outros encontros foram realizados nos últimos anos, algumas vezes até parecendo que se encaminhavam para alguma resolução, mas sempre esbarravam no mesmo problema fundamental. O Azerbaijão não aceita que Artsakh seja independente em nenhum cenário. Como dissemos no último Explica, a República de Nagorno-Karabakh já havia declarado sua independência no dia 2 de setembro de 1991. A bandeira oficial só foi adotada em 2 de junho de 1992 e é muito similar com a bandeira da Armênia, mas com a diferença do triângulo branco em zigue-zague do lado direito apontando para a esquerda. Sim, tem lado certo, que simboliza a separação atual de Artsakh da Armênia e a sua aspiração por uma eventual união com a pátria-mãe. E o triângulo é quadriculado para lembrar o padrão de um tapete, um dos símbolos armênios que a gente ainda vai falar por aqui. Também em 92 foi adotado o brasão de armas do país, que leva uma águia com as asas estendidas e com a coroa da dinastia Artashiada. No centro, o monumento Nós Somos Nossas Montanhas, com o famoso Dadig Yev-Babig acima da bandeira. Nas garras da águia estão cachos de uva, amoras e espigas de trigo. Na parte superior do emblema nacional há uma inscrição em armênio,
República de Nagorno-Karabakh, Artsakh. Junto com o brasão de armas também foi adotado o hino nacional, que vocês podem ver aqui do lado, a letra do poeta Vardan Hakobian e melodia do músico Armen Nassibian. A República de Nagorno-Karabakh era inicialmente um regime semipresidencialista e dentro desse regime teve 6 primeiros ministros e 3 presidentes. Em 2017, um referendo constitucional aprovou uma mudança na Constituição e o país passou a se chamar República de Artsakh, mantendo a mesma bandeira, brasão de armas e hino oficial. Além disso, o país passou por um regime presidencialista, situação inversa do que estava acontecendo na Armênia. Bako Sarhakian foi o primeiro presidente da nova república indicado pela Assembleia Nacional, até que as eleições de fato fossem conduzidas 3 anos depois, em 2020. O atual presidente de Artsakh é Araik Harutyunyan, pelo menos até a gravação desse vídeo. O mandato dele termina em 2025, podendo se estender por mais 5 anos em caso de reeleição. Atualmente existem 12 partidos no país, sendo que 5 deles têm membros na Assembleia Nacional. Com relação ao reconhecimento internacional, nenhum país das Nações Unidas reconhece a República de Artsakh, nem a própria Armênia. Mas como pode a Armênia não reconhecer? Na verdade, é bem simples. A Armênia não reconhece a República para mostrar para o grupo de Minsk que ela está aberta às negociações e não tem intenção de impor forçadamente seus desejos. A Armênia já apoia abertamente a Constituição de Artsakh e já trata como uma república vizinha, tanto em negociações como em questões de autonomia de Estado. Reconhecer seria apenas uma formalidade que a Armênia está disposta a abrir mão enquanto o grupo de Minsk não chega a um acordo. O país é dividido em 7 distritos e abriga pontos famosos como o Monastério de Gandzasar, são mais de 100 monastérios espalhados por todo o território, as ruínas da cidade milenar de Tigranakert, o monumento Nós Somos Nossas Montanhas, além de várias outras belezas naturais das montanhas. E a gente alternou muito aqui entre a forma de chamar a região, Nagorno-Karabakh, Artsakh, mas apesar dos armênios terem chamado a vida inteira de Artsakh, a gente passou o século XX inteiro chamando a região de Nagorno-Karabakh, e a mudança de volta ainda é muito recente. Por isso que ainda tem muito material com os dois nomes. Esse é só um pouco da história da República, que ainda tem uma cultura riquíssima, mas fica tranquilo que a gente ainda vai falar em muitos outros explicas aqui sobre o tema. Muito material já foi publicado com relação à história do conflito de Nagorno-Karabakh. A gente tem livros, documentários, matérias, entrevistas, entre outros. Mas como a gente já falou lá no primeiro explica dessa série, a imensa maioria ignora a história da região antes do fim da União Soviética. Um dos mais recentes e mais completos que eu posso recomendar por aqui é o Partes de um Ciclo, que tem muito material sobre a guerra. Comete suas falhas, como passar muito brevemente pela história de Xuxi, e tem essa necessidade de sempre forçar em tudo um contraste dos dois lados, que às vezes gera até situações como comparar vários soldados armênios mortos em um ataque com uma família azerbaijana que achava que tinha perdido todos os filhos, mas depois eles encontraram todo mundo e estava todo mundo tudo bem. Enfim, a gente deixa aqui o alerta para você tomar cuidado com as fontes que você lê sobre o tema, porque a Turquia já é conhecida por fazer bastante lobby para promover o negacionismo do genocídio armênio. Para Artsakh, Turquia e Azerbaijão investem pesado em propaganda anti-armênia e já estão comprando deputado até no Brasil. Aqui embaixo tem as referências que a gente usou para esse explica e tem sugestões de leitura sobre o tema. Mas ainda, se você acha que a gente está sendo enviesado, pode buscar na internet qualquer fonte neutra, que você vai ver que a gente não contou nenhuma mentira aqui e a gente até pegou leve com o Azerbaijão. Só tome cuidado de pesquisar quais são os interesses de quem escreveu o artigo ou livro que você está lendo. E como essa série de 3 vídeos aqui levou o recorde de quantidade de vídeos que eu prometi gravar aqui ainda no Explica, eu vou pedir para você se inscrever em todas as nossas redes sociais, ou pelo menos nas suas preferidas, para acompanhar sempre que surgir um vídeo novo, porque eu vou tentar cumprir todas as promessas aqui no Explica. Aproveita também para deixar um comentário, tanto das dúvidas que você teve desse episódio, quanto de sugestões para outros episódios de Explica. Shinor Hagaluti 1 para você que ficou comigo até aqui, e Tsidesutium!